Lembram o que eu tinha comentado no primeiro vídeo dessa série aqui do canal? Não no primeiro vídeo, né, que eu dividi tier list, mas o primeiro vídeo dessa série aqui, quando eu comecei a cobrir os jogos do Flamengo e do AD Guarulhos, que eu tinha falado da refrigerante de 2 litros. Tinha gás no começo, mostrava bastante empenho, mas morria no final da praia. Não vou ser injusto aqui, tá? Porque as campanhas das temporadas passadas foram muito mais vergonhosas e desonrosas do que essa. É claro que teve a campanha de 2022-23 que foi legal. E a minha luz aqui tá morrendo de novo. Que legal. Enfim, vou desligar. Mas dá uma sensação, né? Por um pênalti, dois pênaltis. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E passa-lhe moto, não quer nem saber de nada. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Mais um vídeo de Paulistão. Possivelmente o último, penúltimo, enfim, eu vou fazer a cobertura da. Eu não sei se eu vou fazer a cobertura da final, agora tá um gosto muito amargo, cara. Mas não injusto, tá? Não é injusto. Dois jogos de muita igualdade. E é o que a gente já tinha comentado, né, no jogo de pré-análise, antes do primeiro jogo da semifinal. Era jogo de rua escura, cara. Era um joguinho complicado. Ainda mais na configuração de como ficou a chave para essa semifinal. O Flamengo jogar em casa no segundo jogo ajudou muito contra a Matonense e contra o Osasco, porque pôde se explorar um pouco mais. Tem o fator casa, que é determinante, mas pôde sair um pouco mais para jogo. Não teve medo. Porque quando tomava o gol e tomou, conseguia reagir. Ambos os casos. E num jogo fora de casa, que era o primeiro jogo nessas duas séries, mais defensivo, mais retrancado, mais consciente das ações e conseguindo segurar os placares. Não à toa jogava até no esquema tático mais defensivo mesmo. Jogavam 4, eram 4-5-1, né? Fazia uma linha de 5 de meio-campistas e deixava o Molino um pouco mais à frente, porque ficava rondando e mornando mais o jogo para tentar segurar esse resultado fora de casa para fazer o dever de casa. Dessa vez não deu certo, né? Dessa vez o Independente de Limeira venceu por 1-0, consequentemente foi para os pênaltis, venceu nos pênaltis por 4-3, está classificado para a Série A4. O Flamengo continua no seu marasmo, o Flamengo continua na sua decadência de estar na última divisão paulista. Ah, Felipe, merece? Não merece? Não sei. Eu só sei o fato continua na quinta divisão paulista. Não interessa se o Flamengo mereceu ou se não merece estar. O Flamengo tem mais estrutura, mais time, como gostam de falar, né? Principalmente membros da diretoria. Tá na última divisão. Seus adversários são de última divisão. Não adianta pensar. Tem feito um trabalho muito bom na base, isso é verdade. Tem colhido muitos frutos com jogadores e muitos interessantes que saem da base. Isso não é. Isso não dá para se tirar o mérito. Isso é verdade. Fez uma campanha muito boa, mas não dá para se dizer que volta-se o sentimento e volta-se também a mesma noção, a mesma os flashbacks de puta, mano. Bateu na trave contra o Paulista, bateu na trave contra o Grêmio Prudente, bateu na trave contra era o Colorado Caieiras. Ou era o Colorado Caieiras ou era outro time, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que era o Colorado Caieiras. Bateu na trave, toda hora, bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave e bate na trave de novo, né? Vamos falar desse jogo. Vamos falar desse jogo. Passei os primeiros 5 minutos aqui falando sentimento para vocês. É um sentimento ruim, horrível, mas não injusto, tá? Longe de ser justo, longe de ser injusto. O Flamengo não jogou para se classificar. Por mais que o Flamengo tenha entrado numa postura que deveria entrar numa postura um pouco mais agressiva, por mais que a gente, como eu acabei de comentar, fora de casa joga numa postura mais defensiva e tentou segurar, de certa forma,
por mais que o próprio técnico, o próprio Renan, tinha falado no próprio campo, né? Vai pra cima, tenta o embate, tenta combater. E o time tava se recuando, porque percebia o bom jogo que a equipe do Independente de Limeira, o Galo de Limeira, estava fazendo, estava provocando, mas acabou se perdendo. Vamos para as escalações. O Flamengo veio a campo num 4-2-3-1, podemos dizer assim, né? Ou até um 4-3-3, quando vai se defender. Né? Vem com o Luan no gol, Gustavo Silva na lateral direita, Juan, Eric e Vitinho na lateral esquerda, Tonhela e Lucas Silva, a duplinha de meio-campistas um pouco mais à frente, com Enzo como meio atacante, Molina como centroavante, e dos lados de campo tem pelo lado esquerdo Era o lado esquerdo? É isso, era o lado esquerdo? Não, lado direito era o Pedrinho, lado esquerdo era o Luciano, isso. O time entrou muito mal, tá? O time entrou com uma. Quando jogava com bola, ele não conseguia se impor muito fisicamente. Tudo bem que tinha o fator do gramado, mas ao mesmo tempo também tinha o fator do sol. Tava muito sol, muito solarado, era muito. Uma intensidade muito grande, um jogo muito importante. Era complicado jogar nessas condições, mas ao mesmo tempo, o Independente de Limeira também estava jogando nas mesmas condições. Né? Eu entendo quem fala e quem diga que mas o gramado é igual para todo mundo. Mais ou menos. O Independente de Limeira estava jogando nesse gramado há muito mais tempo do que o Flamengo. Assim como o Flamengo estava jogando nos seus gramados há muito mais tempo que o Independente de Limeira. Tá elas por elas. Tá? Antes de qualquer coisa, elas por elas. Acho que é uma situação de jogo, é uma situação de contexto, de ambiente. Não dá para botar a culpa no gramado, por mais que o gramado esteja. Tava bem ruinzinho o gramado, mas não dá pra botar na culpa do gramado, velho. Desculpa, não dá, não dá. Dá pra botar na culpa da postura. Postura dentro de campo, postura muito passiva agressiva de certa forma, dá pra se dizer assim, porque o Flamengo não ficava muito tempo com a bola, né? O Independente de Limeira dominava muito as ações, conseguia explorar muito as costas dos defensores, principalmente os laterais, né? O Gustavo Silva muito desligado na hora de combater, por exemplo, o Samuel Lino ou combater qualquer outro jogador que passava ali pelo lado direito de defesa. No lado esquerdo também o Vitinho sofria muito também com muitas faltas, um jogo muito pegado, não teve muitos lances assim no primeiro tempo de certa técnica, de certa tecnicalidade, né, de algum lance plástico, algo do tipo, né, o time sofrendo muito para tentar encaixar passes simples e tentar encaixar, por exemplo, contra-ataques. E aí vem, por exemplo, uma questão que quando tinha a bola e tentava ir pro ataque, era muito apressado e muito descoordenado. Eu fiz um jogo ontem do Atlético Mineiro Juventude pela Rádio WE, parecia igualzinho, cara, igualzinho. O Flamengo tava jogando igualzinho o Atlético. Partia pro ataque, partia pro contra-ataque, né, muitas das vezes, não conseguia partir normalmente pro ataque. Partia pro contra-ataque, mas muito mal organizado, muito mal coordenado. Chegava no último terço e não conseguia parar para pensar um pouco mais, ter esse cara que conseguia reter um pouco mais a bola, fazer o passe um pouco mais aprofundado, aquele passe mais profundo, aquele que consegue encontrar alguém ali. Tudo bem que a linha de defesa do Independente de Limeira estava muito bem postada, vem sofrendo bastante, sofria bastante. Quando vinha na marcação, e aí um ponto muito importante, né? O Independente de Limeira conseguia sair dessa marcação individual 1 contra 1 e explorava muito bem esses espaços que eu acabei de comentar no começo, né? Porque sempre tinha um cara livre, sempre tinha um jogador livre. E aí o Flamengo estava fazendo, inclusive no segundo tempo, correndo atrás do Independente de Limeira. Basicamente isso. Tanto que no final do primeiro tempo, e aí vem um ponto crucial, né? E aí é o ponto crucial do jogo, é o ponto mais alto do jogo, que é o gol. E ninguém vai tirar isso de mim, tá? Vocês podem discordar dos comentários, vocês podem, por favor, não xinguem. Acho que a gente tem total noção de diálogo, as cabeças estão mais quentes. Mas, por favor, não xinguem sem xingamentos. Mas não é como se eu não tivesse comentado aqui. Eu sei que ninguém vê os vídeos da comissão do Flamengo ou dos outros clubes. Os clubes assistem os jogos. Eles percebem, assim como eu também percebi. Eu assisti todos os jogos por conta disso. Basicamente 80% dos gols que o Flamengo tomou foi de bola parada, independente se foi. Normalmente é de cabeceio, mas independente se foi de cabeceio ou de bola no pé, né? Um chute, um cruzamento que acabou girando em chute. Acabou sobrando um bate-rebate o gol do Calegari. É um gol muito importante. É complicado porque eu já vinha falando isso desde o primeiro jogo, ó. Comentava desde a primeira rodada contra o Votorati, gente.
Desde a primeira rodada. Acho que a primeira rodada não, segunda rodada foi no Clássico. O Flamengo tem muita dificuldade de poder é, lidar bem com o jogo aéreo, né? E assim, desde a segunda rodada, ó, passou mais de, sei lá, quantos meses? 3 meses? 3 meses? E o mesmo problema vinha se agravando e vinha tendo o mesmo problema. Tudo bem que conseguia compensar com o futebol agressivo, o futebol que conseguia atacar e ser ofensivo ao ponto de fazer gols e virar muitas das vezes. É um futebol muito sólido, né? Não dá para dizer, por exemplo, quando tinha o Antenor, e era o Antenor e o Juan, enfim, ou agora o Juan e o Eric, ou tinha o Tonella na defesa, enfim, qualquer jogador, o Lucão, enfim, todos os jogadores que estavam na linha de defesa eram muito ruins pelo alto. Eles eram excelentes pela bola rasteira, né? Esses cruzamentos rasteiros conseguiam lidar muito bem, mas a bola pelo alto era uma. Desculpa, gente, uma desgraça. Desgraça. E de novo, né? Mais uma vez. Não é como se a gente não vinha avisando aqui. Isso aqui é bola cantada, tá? Bola cantada. Tudo bem, foi no bate-rebate, a bola acabou sobrando pro Calegari, mas. Bola cantada, gente. O Flamengo não venceu o duelo pelo alto. Não, o Independente também não, ficou uma bola meio jogada, mas não venceu. Acabou tomando gol. E o segundo tempo muito morno, moroso. O Flamengo até teve algumas oportunidades, até quase conseguiu fazer o gol em cruzamentos. E aí o Independente de Limeira chamava muito o Flamengo, que estava morno, morto, qualquer coisa em campo. Não conseguia se conectar muito bem, acho que o calor estava afetando bastante, mas, de novo, não é desculpa para nada. O Flamengo não pode usar a desculpa do calor, do gramado, pode usar a incompetência de saber a situação onde estava no jogo. Sabe? Era um jogo difícil, era um jogo onde o Independente de Limeira era favorito na sua casa, naturalmente, assim como o Flamengo era favorito na sua própria casa também. Mas não dá para se comportar dessa forma, sabe? Tipo, entrou, por exemplo, acabou entrando no segundo tempo o Kaique entrou no lugar do Luciano, se não me engano, no primeiro tempo. O Luciano acabou deslocando o ombro. Mas, por exemplo, Pedrinho, não vi em campo. Molina, não sei porque ficou tanto tempo em campo. De verdade, não sei. Lucas Silva, muito pouco combativo e muito faltoso. Muito mais falta do que aquele jogador que conseguia controlar mais a bola, conseguia reter mais esse passe, tinha esse passe mais aprofundado, conseguia encontrar muito bem jogadores nas entrelinhas, sabe? Muito nervoso, muito displicente também. Vitinho sofreu muito mais faltas do que conseguiu jogar, e aí nem tanto culpa dele. A linha de defesa de maneira já não foi ruim. Não, o Luan também fez uma partida ok, nada a se declarar. O PV, não sei, acho que voltou à configuração da primeira rodada, da configuração de fábrica, sabe? Não fez nada, tentou mais se jogar e sofreu. Não sei se jogar é a palavra ideal, mas, sabe, lances meio vergonhosos, de certa forma. Aí, por exemplo, o próprio Renato, que entrou em campo, pouco também fez, pouco também ajudou. Ajudou um pouquinho mais nos lances de cruzamentos para dentro da área também, conseguiu se apresentar um pouco melhor, mas ao mesmo tempo é um time do Flamengo que não conseguiu e chegou sem um pouco moral, né? Chegou com um cansaço maior para essa disputa de pênaltis. Lucas Silva perde, coroa a péssima partida que fez. O Tonella é muito cruel com o moleque, porque ele jogou no Independente de Limeira, acabou perdendo o pênalti também, o Flamengo está eliminado. E é isso. É isso. O melhor da partida é o Calegari, inclusive fez o gol de pênalti, que encerra essas místicas de fez o gol no tempo normal, no pênalti não faz o gol. Mas, mais uma vez quase, né? Mais uma vez quase. Ano que vem a gente vai estar aqui fazendo a cobertura de novo da quinta divisão. Acho que da Copinha também. Vai ser interessante fazer a cobertura aqui no canal da Copinha. O canal não estava ativo na época da Copinha, vai ser legal fazer esse tipo de conteúdo aqui na Copinha. Na Copinha a gente tem tido muito mais alegrias, de certa forma, do que o time profissional. Nessa temporada foi um alívio, foi uma esperança, né? Um técnico tão bom, o Renan Martins, eu acho que. Não sei se ele não. Seria crueldade falar que ele não entendeu o jogo. Eu acho que ele entendeu o jogo, mas os jogadores não entenderam o jogo. Eu acho que não dá pra botar na culpa do Renan Martins. No máximo, eu não manteria o Molina tanto tempo no jogo. Assim, eu já teria colocado. Não sei nem se o Tauan faria tanta diferença.
Não sei se pudesse botar um falso 9 ou trazesse um jogador mais de velocidade, enfim, ou um cara que pudesse reter um pouco mais a bola, talvez do disco. Assim, eu sou só um jornalista, sabe? Eu só tenho as informações que eu tenho e retenho as minhas análises táticas que eu trago aqui no canal. Quem sabe é o técnico. Mas é isso. Perde por 4-3. Diga o que vocês acharam nos comentários. Por favor, sem xingamentos. Né? Todo mundo tá com raiva, todo mundo tá bravo. Fica por ano que vem. Mais uma vez. Mais uma vez.